pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Gilmar Freire. Esse é um vídeo introdutório do canal. Nele, a gente vai criar um ambiente virtual. Vamos entender o que é um ambiente virtual e por que nós vamos criar esse ambiente virtual. A minha máquina em si, ela já está toda configurada. Então, nós precisamos de um ambiente preparado para nivelar todos os alunos que vão acompanhar a gente, para que todo mundo fique igual. Nessa máquina virtual que a gente vai configurar, a gente vai colocar várias ferramentas e essas ferramentas vão ser necessárias para que a gente desenvolva muito bem as nossas aulas. Então a gente vai usar a mesma ferramenta, a mesma máquina virtual, o mesmo sistema operacional no momento para aprender todas as matérias. A gente vai falar de linguagem de programação, JavaScript, vamos falar da programação web de uma forma geral e também configurações e entender o que é um ambiente de rede. Só que, como a gente precisa de uma máquina virtual, nada mais justo do que criarmos a nossa máquina virtual. Então, vamos entender um pouco o que é uma máquina virtual. Então, o que é uma máquina virtual? A máquina virtual ela é um software que simula um computador dentro de um outro computador. Então, ela vai permitir que um sistema operacional funcione isoladamente de uma forma espontânea, sem necessariamente interromper o sistema operacional principal, né? Para que serve essa máquina virtual? Ela serve para testar sistemas, desenvolver software, isolar ambiente e economizar recursos. Quando a gente fala de testar sistemas, por exemplo, a minha máquina aqui é uma máquina do Windows. Se eu quiser, por exemplo, testar uma versão do Linux, eu não preciso formatar minha máquina e instalar um sistema operacional do Linux. Se eu quiser, por exemplo, desenvolver um software e eu quiser uma ferramenta específica e essa ferramenta específica não roda na minha máquina por alguma incompatibilidade do sistema operacional, eu vou então utilizar ali uma máquina virtual com um sistema operacional específico para desenvolver aquele software. Quando eu falo de isolar um ambiente, eu estou falando a mesma coisa da primeira parte que eu tinha comentado. A máquina virtual, ela é isolada da máquina principal, ou seja, ela consegue testar software de maneiras isoladas e de repente, se aquele software tiver alguma coisa maliciosa ali que vai prejudicar aquela máquina, não vai interferir na máquina principal. Quando a gente fala de economia de recurso, é, imagine você ter que comprar um outro computador para você testar um sistema operacional. Hoje nós não precisamos disso. Podemos usar vários sistemas operacionais em uma única máquina virtual. Então a gente pode usar tanto para redes e servidores, para desenvolvimento de teste, segurança da informação, para treinamento, educação, que é o que eu estou utilizando agora. E para nossas aulas a gente vai utilizar aqui o Oracle VirtualBox, que é um software da Oracle, que é gratuito, e a gente vai utilizar ele para configurar a nossa primeira máquina virtual. Uma vez que a gente instalar ele, eu vou ensinar aqui como a gente baixa, como é que a gente instala, a gente vai utilizar ele já ligado nas próximas aulas. A gente não vai iniciar as aulas ligando ele. Essa primeira aula vai ser como que baixa o Oracle VirtualBox, como que utiliza ele, como que configura ele, e depois nas próximas aulas a gente já vai estar trabalhando nele de forma instantânea, sem precisar estar ligando a máquina virtual. Então vamos lá, pessoal, vamos baixar o nosso Oracle VirtualBox. Eu vou entrar aqui no navegador. Dentro desse navegador, eu gosto de usar o Chrome, mas depois eu instalo ele. Vou colocar na nossa tela de busca Oracle VirtualBox. Opa, o teclado do meu Note é muito pequenininho, o meu dedo é grande, aí é ruim de digitar pra caramba. Ok, vamos colocar aqui, download, começa aqui. Eu quero para hosts Windows e já está baixando aqui, ó. Então você pode baixar para vários sistemas operacionais. Então tem um para o Mac, para o Linux e já baixou. Olá pessoal, então a gente vai fazer agora, o nosso download já encerrou.
Já finalizou. A gente vai aqui em Download. E tá aqui o nosso amigo aqui, ó, clicar duas vezes. É para dar um erro nessa instalação e a gente espera que dê esse erro. Ó, deu erro. Tá falando o seguinte, que a nossa ferramenta ela precisa ela necessita do Microsoft Visual C++ 2019, tá? É um pacote da Microsoft, senão esse sistema não vai funcionar. Então vamos fazer. Vamos pegar, vamos abrir aqui o nosso navegador novamente. Vamos colocar aqui. Download C++ 2019. Escrevi errado, mas ele entendeu. Então vai baixar aqui, ó. Esse aqui é um site direto da Microsoft mesmo. Vai baixar aqui um pouquinho. Aqui tem algumas versões mais anteriores. E a gente vem aqui, ó, na versão redistribuível mais recente. Então o nosso sistema operacional ele é de 64 bits. Esses aqui, o x86, versões mais antigas, tá? Então o meu aqui ele é 64. Vamos baixar o 64 aqui, ó. Já baixou. Vamos abrir o arquivo. Dois cliques aqui em cima dele. Vamos lá. Concordo. Está lá. Ó, ele é de até 2022. Então, fechar. Eu creio que deve ter funcionado. Então, vamos agora rodar esse cara aqui de novo. Beleza, vamos aceitar aqui. Sim. Bem-vindo ao nosso instalador. Next. Olha, funcionou. Então, bora. Só dar next, next e yes. Tá falando que durante a instalação o Oracle vai precisar de acessar a rede, coisas do tipo, tal, e pode ser que desconecte da rede, não tem nenhum problema. Beleza? Instalação de dependências. Se eu quero que inicie, criar. Vou colocar aqui no desktop. Esse aqui eu não quero. E pode ser esses dois. Só para criar um ícone na área de trabalho. Está lá. Não demora muito. Pessoal, me desculpe aí o barulho dessas cornetas aí. A gente está em época de Copa do Mundo 2026. Hoje é dia 13, primeiro jogo do Brasil. Então é isso aí. Beleza, terminou. Vamos iniciar ele. Aqui posso fechar. Aqui posso fechar também. A gente já fez a instalação aqui do nosso VirtualBox. O que a gente tem que entender? A gente consegue, como eu falei, instalar novos sistemas operacionais e a gente consegue manipular o tamanho da memória que a gente vai utilizar, o número de processadores e o tamanho do disco. O que acontece? Essa memória RAM, processador e o disco, a gente está pegando diretamente esses recursos da máquina principal, do seu computador. Então, se você colocar o olho muito grande, quero muita memória, quero muito armazenamento, não é interessante, porque você vai prejudicar a máquina principal. E aí o seu programa pode travar e você pode ter problemas com isso. E depois que a gente fizer isso, a gente vai iniciar a nossa máquina virtual. A gente consegue também configurar rede, armazenamento USB para máquina virtual. Temos alguns snapshots que ele salva estados da nossa máquina virtual. Esses estados da nossa máquina virtual, a gente pode fazer algumas configurações, a gente pode parar, salvar esse estado e quando a gente ligar a nossa máquina virtual, a gente continua novamente de onde a gente parou. Tem alguns modos de visualização, eu vou mostrar.
e a gente tem integração com o host principal. O host principal é a nossa máquina, então a gente consegue tanto compartilhar recursos como compartilhar rede. Então, aqui a apresentação acabou, vamos lá diretamente para a nossa máquina virtual e colocar isso em prática. Então, pessoal, a gente já está agora com a nossa aplicação aberta, nosso software aberto. Essa é a imagem dele, é o dashboard de início dele. Então, a parte aqui de arquivo, eu tenho algumas preferências, que é a mesma coisa que eu tenho aqui também, algumas preferências, nas preferências de arquivo. E máquina novo, abrir máquina, também tenho aqui. Então, eu não vou me atentar aos detalhes da configuração do aplicativo, da ferramenta em si, tá? Mas eu vou explicar para vocês os recursos necessários para que a gente possa trabalhar nas nossas aulas. Então, a gente vai criar aqui novo. Aqui onde a gente vai colocar o nome da nossa máquina virtual. Então, eu vou colocar aqui que a nossa máquina vai ser a Windows 10. Essa pasta aqui é o caminho, é o path, onde vai ficar salvo os logs dessas máquinas. ISO image, é onde a gente vai escolher o nosso sistema operacional. Então eu tenho aqui o meu sistema operacional. Deixa eu pegar aqui dentro do meu pendrive, Windows 10. Eu vou pegar esse 2019 apenas para a gente testar mesmo, beleza? 2019, tranquilo. Eu vou tirar essa informação aqui. Não vou proceder com esse tipo de instalação mais específica. Ele é o sistema operacional da Microsoft mesmo, tá correto. Sistema operacional 64, uma arquitetura de 64 bits, também não vou me atentar a isso, essa informação, tá bom? A gente vai aqui na parte de especificidade. Eu tenho na minha máquina 16 GB, então eu vou configurar nessa máquina pelo menos. Vou colocar aqui mais ou menos, ó. 7 GB e 300 MB de memória. Eu tenho 16 núcleos de processamento. Então eu vou colocar aqui 4, porque a gente vai usar bastante recurso dessa máquina. Beleza? A questão aqui do HD. Eu posso criar até 50 GB, mas eu vou criar aqui uma máquina de 20 GB, para a gente trabalhar. Essas informações, ele está perguntando o seguinte, ó, utilizar um disco virtual rígido existente. A gente pode criar isso aqui, se a gente quisesse usar uma partição do nosso HD, ou criar um disco virtual do nosso HD. Criar um disco virtual utilizando um HD virtual. Não é isso que a gente quer. Beleza? Vamos criar um disco mesmo de 20 GB. E essa informação é muito importante, que ele está perguntando se a gente quer pré-alocar o tamanho já total dos 20 GB ou se eu quero que ele, quando for criado, digamos que ele, por exemplo, ele inicia ali com 8 GB. O meu padrão máximo é 20. Então ele vai aumentar conforme eu vou utilizando os recursos de armazenamento aos poucos, me limitando a 20 GB. Se eu colocar essa informação aqui, marcada, eu já estou criando, pegando da minha máquina principal, da minha máquina original, os 20 GB do espaço. Então, se minha máquina tiver 200 GB, eu já vou pegar 20 de uma vez, deixando a principal com 180. Se eu deixar essa informação aqui sem ser ticada, e eu tenho 200 GB, e eu gaste para iniciar o sistema operacional 8, ele vai ficar com 192. Então ele vai é, é, escalonando o tamanho como se fosse um elástico. Ele vai ampliando o seu tamanho dele gradativamente. Então a gente quer isso, a gente quer que fique gradativamente. Vamos finalizar. Beleza. Aqui, nesse lado esquerdo, fica as máquinas virtuais que a gente vai utilizar. Aqui é as configurações que nós fizemos. Então, a gente vai aqui em configurações para fazer apenas uma alteraçãozinha, que é na parte aqui de boot. O que é o boot, professor? O boot é quando você está formatando a máquina
Ele pergunta: quem que você quer que eu inicie primeiro? Um disquete, uma gravadora ou o próprio HD? Disquete é bem antigo, depois você pesquisa o que que é. Ele não existe mais, eu vou colocar somente o disco ótico na frente e o HD para trás aqui, em segunda opção. Por que que tem que ser o ótico na frente? Porque a nossa ISO, ele é como se fosse uma gravadora de DVD lendo um CD, né? Um CD de instalação. Então ele precisa iniciar primeiro para que esse sistema operacional seja instalado. Então, ok. E iniciar. Tomara que não dê nenhum problema, porque eu estou com pouco espaço na minha máquina principal. Se der esse problema, eu já sei o que que é. Vamos lá. Ligando a máquina. Essa configuração demora um pouco e, se for necessário, eu vou cortando o vídeo conforme a necessidade. Então, quem está instalando aqui o sistema operacional do Windows 10, vou fechar isso aqui, vou maximizar isso daqui para que vocês enxerguem melhor e vamos esperar. Eu vou até cortar o vídeo e quando estiver pronto eu volto aqui com vocês. Bom, ele inicia dessa forma. A gente vai escolher aqui o português mesmo, nosso idioma. Sobre o teclado, tem o ABNT e o ABNT2. O ABNT2 é aquele que tem um C cedilha no próprio teclado. Então, esse é o meu, então eu vou escolher esse cara. Instalar agora. Lembra que a gente tinha selecionado 20 gigas? Então, o nosso HD aqui, por mais que a minha máquina principal tenha bastante espaço, ele só vai reconhecer aqui os 20 gigas. Então, eu tenho três modelos aqui. Ó. Eu quero colocar o standard mesmo. Aceito os termos, avançar. Aqui tem personalizada e tem atualização. A gente quer uma personalizada. Nosso HD está aqui, ó, 20 GB, que é o que a gente tinha pré-determinado. Seleciona, dá um avançar. E é só sentar e esperar fazer toda a compilação dos arquivos, preparar os arquivos, instalar os recursos, instalar atualizações e depois vai estar concluído. Tá bom? A gente volta quando esse passo aqui tiver terminado. Já foi feito o término das configurações iniciais. E ele, quando ele termina, ele já começa com essa parte aqui. Ele chegou a reiniciar alguma vez. Isso é normal, se acontecer contigo, não se preocupe. Está perguntando, ó, vamos começar pela região. Então, minha região aqui é Brasil, que por sinal está fazendo muito barulho lá fora agora. E aí ele vai pedir algumas informações básicas aqui, ó. O ABNT2, creio que eu já falei sobre isso, mas só para reforçar, ABNT2 é o teclado que tem um C cedilha aqui e o meu é desse tipo, então eu vou usar desse tipo. Eu vou pular esse layout, se ele quer que eu adicione um novo layout, eu vou pular. Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, um teclado de fila americana, e aí nas configurações aqui embaixo da máquina, você consegue selecionar o tipo de teclado que você quer. Se for um teclado externo, por exemplo, USB, você escolhe qual que você quer usar. E aqui ele vai continuar mais algumas configurações básicas e é só você confirmar. Ó, baixar atualizações, ignorar por enquanto, eu não quero isso. Então vamos lá, configurar para uso pessoal. Próximo. Deixa eu ver se eu consigo pular essa parte aqui, conta offline. Experiência limitada. Então aqui eu vou colocar professor Gilmar Freire. Não aceitou completo. Então vamos ter que usar
Tradicional. Prof. Avançar. Não quero senha. Não, não quero isso. Beleza. Recusar. Aqui tem algumas informações de recursos, de fala online, localização do meu dispositivo. Como aqui é uma máquina virtual, eu não vou precisar disso aqui, ó. Diagnóstico, não preciso disso. Experiências personalizadas também não. Tá? Isso aqui é uma máquina mais para estudo. Escrita a tinta e digitação. Claro que não. ID de anúncio? Também não. E agora é só esperar mais alguns minutos, e ele vai terminar, vai preparar tudo pra gente. Eu vou dar mais um pause aqui e esperar retornar. Vai demorar mais alguns minutinhos. Enfim, chegamos à parte final. Ele terminou já de fazer aqui iniciar o sistema operacional. Essa é a carinha do Windows 10. Então, se você perceber, a nossa tela ela não está maximizada e eu não consigo fazer isso, porque eu estou utilizando a máquina virtual. Então, rapidinho, eu falo isso muito para os meus alunos. Ó, você vem em dispositivos e você vai inserir uma imagem de CD dos adicionais para convidados. Inserir imagem de CD dos adicionais para convidados. Antes de a gente clicar ali, eu vou abrir aqui, ó, o Explorer e eu vou entrar dentro do meu computador, este computador, para ver a gravadora. Tá vendo? O boot que está aqui é como se fosse um CD de instalação do Windows 10. E eu vou fazer o quê? Eu vou em dispositivo e eu vou inserir esse adicional para convidado. Vai mudar aqui, ó. Vamos mudar dois. Deixa eu. Ó, mudou. Mudou? Não. Beleza, mudou. E aqui o que acontece? Eu quero esse cara aqui, ó. Xbox Windows Add, Add Items. Ele vai instalar algumas configurações básicas, alguns recursos para que eu consiga maximizar essa tela. Você vai só colocar em sim e avançar. Quando você quiser aqui visualizar aqui, ó, modo tela cheia, ó, ele não deixa. Agora a gente vai instalar isso aqui, ó, e vamos avançar e vamos ver o que vai acontecer, ó. Presta atenção. Instalando, executando. Ó, opa, mudou alguma coisa aqui, ó. Então, estamos em tela cheia agora. E a gente vai ter que reiniciar, ó. Reboot now. Vamos reiniciar agora. Então, pessoal, a máquina já reiniciou e eu quero que você perceba que olhando para ela, assim, você não consegue identificar se eu não falar que é uma máquina virtual. Só para a gente finalizar essa aula, que já está bem grande, se você passar o mouse aqui embaixo, você vai ter um menuzinho aqui, ó, onde você consegue restaurar para que você consiga fechar a tua máquina virtual, certo? Ou você pode minimizar e trabalhar na sua tela principal. Tranquilo? Essa aqui é a tela da minha máquina principal. Eu vou voltar aqui, essa aqui é a minha máquina virtual. Eu vou voltar aqui de novo, visualizar em tela cheia. Então eu tenho aqui, ó, host F. O que que é esse host? O host é a minha máquina principal. É o control do lado direito. Então se eu apertar o control do lado direito mais a tecla F, eu consigo tela cheia, eu consigo ter alguns comandos aqui de atalho. Esse host é o control do lado direito. Tranquilo? Eu vou só finalizar essa aula aqui. É, tá vendo aqui? Ele fala dessas informações, que é o host F.
Quando você for desligar a máquina, normal, você vai iniciar, desligar normalmente, tá bom? E eu vou mostrar como é que fica aqui a cara do, nossa, do nosso programa quando a máquina virtual está desligada. Então aqui está a nossa máquina, eu posso criar novas máquinas, eu posso deletar, renomear, eu posso mexer com os recursos de rede, Bluetooth, eu posso fazer várias coisas, tá bom? Pessoal, quero agradecer por esse momento que eu fiquei com vocês. Dúvidas, mandem seus questionamentos aí nos comentários e eu vou colocar alguns links aí que são os recursos que eu utilizei para esta aula. Obrigado, a gente se vê na próxima. Fica com Deus.